Bom, depois desse movimento, né, com a Revolução Russa em 1917, com a população, junto com os bolcheviques, liderados pelo Lenin, principalmente, terem derrubado o sistema czarista, eles implantaram o regime comunista. Como a gente disse no trecho anterior, no slide anterior, imediatamente eles concederam várias demandas que a população... que foi isso? A Dara gritou. Sério, pareceu um peito. A Dara gritou. Eu sei, mas pareceu um peito, então vou começar de novo, tá? Então vai. Bom, como a gente disse no slide anterior, imediatamente após a implantação do regime comunista, portanto, depondo o regime czarista, assassinando a maior parte da aristocracia, dos dissidentes, a população e o grupo liderado pelo Lenin, eles concederam várias demandas da população, né? Como a gente estava dizendo, terras, concederam a liberdade de algumas regiões que não queriam serem governadas pela Rússia, e outras demandas. Direitos, né, para os trabalhadores, os operários. Muito se fala em operariado, né, mas aí é muito importante pensar no campesinato, né, a população rural. Camponesa é um termo muito comum para falar da população rural na Europa, né? Bom, o que aconteceu? Imediatamente, o país passou a ter uma guerra civil. Inclusive, teve uma resistência daqueles que ainda apoiavam o czarismo, das elites que apoiavam o czarismo, elites rurais e urbanas. Então, houveram situações, basicamente, de guerra civil. Isso, toda guerra civil, gera muito prejuízo. Então, acabou que combinou com a queda de produção energética, agrícola e industrial. Bom, depois da derrubada desses dissidentes, né, daqueles que resistiam ao novo regime, o governo proibiu iniciativas privadas, como a gente disse anteriormente, né, para que todos os meios de produção de alimentos, de energia, de materiais em geral, tivessem na mão do Estado para ele distribuir para a população. Estatizando, portanto, né, todos esses setores da economia. E, com isso, promovendo igualdade salarial, como a gente disse anteriormente, né, a diferença entre socialismo e comunismo, a professora Helena apresentou. O comunismo, o Estado detém todos esses setores da economia e tenta distribuir de forma igual. Isso foi, como que eu digo, esse governo comunista tentou realizar esses objetivos de acordo com o que se teorizava, né, com o comunismo até então, e, como eu disse, acelerando aquilo que eles acreditavam que era inevitável, né, que existiria necessariamente no mundo todo, em algum momento, uma consciência de classe dos trabalhadores que eles iam tomar todos os governos. Bom, dirigindo o governo, então, portanto, os comunistas eles estavam com o país destruído, né, depois dessa guerra civil, entre aqueles que não queriam o regime comunista e os que queriam. Mas com o país destruído, a boa parte da população que aderiu ao regime começou a se colocar em oposição, porque um país destruído começou a ter problemas para poder manter os meios básicos materiais da própria população, como alimentação. Então, novamente, começou a ter problemas tão graves como no regime anterior czarista, né, de miséria e fome. Então, começaram a ter greves operárias, camponesas novamente, e muitos começaram a exigir uma democratização, né, para que os sovietes, para quem não sabe, eram lideranças locais, né, fossem eleitas e não escolhidas pelo Partido Comunista, para que não houvesse também sindicatos atrelados ao governo, que os sindicatos pudessem ser geridos pelos próprios trabalhadores, porque todos os sindicatos tinham esse controle governamental. E que presos políticos fossem libertados. É importante também dizer que não existia liberdade de expressão, né? Ela era
perseguida, quem se opôs era a pessoa que se opusesse ao governo era perseguida, e existiram campos de trabalhos forçados, campos de concentração, com aquelas pessoas que se opuseram ao regime. Isso é importante dizer, porque muitas pessoas esquecem que isso aconteceu. Portanto, foi um regime imposto, bastante violento, não é? Apesar de terem ideais que pareciam muito interessantes, na prática, um regime imposto, né, não, por mais que tenha o apoio da população em determinado momento, de parte da população não tenha depois, para ele se manter por essa imposição, ele precisa necessariamente usar meios violentos. E é esse o grande problema. Ele acaba se tornando excludente, né? Ele se exclui todos aqueles que não o apoiam, seja através da prisão, literalmente da morte, né? Do assassinato dessas pessoas. Bom, além disso tudo, foram proibidos outros partidos políticos que não fosse o próprio Partido Comunista da União Soviética. E, portanto, a Rússia deixava de existir e passava a existir ali a União Soviética. Mas a gente vai debater um pouco mais sobre esse processo, o que foi a União Soviética, a importância dela durante o século XX. Ela teve seu fim em 1989 e essa aula é só para a gente tratar desse momento, da instalação desse regime comunista do primeiro, não é? Na Europa, no mundo. Mas antes da gente ir para o próximo slide, que serão algumas questões que a gente vai trabalhar, a gente só queria deixar uma mensagem para vocês, a importância da gente tratar esse tema. Não se trata de modo algum da gente apoiar ou não uma ideologia como essa. Se trata da gente tentar ver ela de forma crítica, né, professora Helena? Exatamente. Então, Desculpa, pode falar. Então, o que acontece? A gente precisa fazer escolhas a partir de formas menos alienadas. A gente precisa conhecer aquilo que a gente escolhe se envolver. A gente não pode fechar os olhos, senão vira algo muito próximo a alguns sistemas religiosos que não querem que as pessoas questionem ou pensem em nada, apenas aceitem, né, aquilo que está sendo dito de cima para baixo. Muitos sistemas de culto. E a política, ela foi criada pelos seres humanos para que as pessoas pudessem criar formas de viver melhor em sociedade, porque o ser humano, necessariamente, ele é um ser social, um ser político. O Darwin dizia que a gente só conseguiu atingir esse status no planeta enquanto uma espécie porque a gente pode e vive em comunidade, a gente pode ser solidário um com o outro, a gente pode criar sistemas para a gente governar uns aos outros e dessa forma a gente superar as dificuldades juntos. Afinal de contas, somos seres muito frágeis, nós não temos chifres, não temos garras, a gente não pode inocular veneno, né? Fisicamente somos muito frágeis. Então, o que a nossa maior habilidade é viver em grupo. Em sociedade. Em sociedade. Então, se é isso que é a nossa maior habilidade, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente sempre precisa fazer escolhas juntos, incluindo as ideias uns dos outros. Isso nunca acontece de forma completa, mas é possível a gente respeitar, pelo menos, a diferença e não violentar o outro porque ele pensa diferente ou age de forma diferente. E existem escolhas das mais diversas que a gente sempre pode fazer, que não são impositórias. Sim. E, em termos políticos, a mensagem que eu quero deixar é: extremismos são perigosos. Certo? E aí, considerando isso, vou pular lá para o nosso último slide, que é uma citação do Paulo Freire, que fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E a gente pode conseguir se opor à opressão pensando criticamente.
porque não existe uma orientação ideológica que seja isenta disso daqui acontecer. É por isso que o pensar criticamente é fundamental na educação, não só aqui na história, tá, pessoal? Eu sei que vocês estão travando um debate muito legal nas aulas de geografia. Então, considerem isso que o Paulo... Sociologia e de filosofia. Sim, mas estou falando aqui atualmente no Luiza Maim. Considerem isso daqui que o Paulo Freire já trouxe anteriormente para a gente. Né? Pensar criticamente, inclusive, o que a gente defende. Até que ponto a gente precisa concordar com determinadas orientações ideológicas. Exatamente. Bom, aqui a gente tem uma questão do Enem de 2015, tá, pessoal? Essa é uma questão complicada, tá? É uma questão capciosa e a gente precisa ler com atenção. Então, olha só, na questão do Enem de 2015, boa parte das questões do Enem vão ter um texto de enunciado como esse, e aí articulando a questão em si que vem a seguir. Então, o texto é o seguinte: o principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sociedade o seu real significado. O mercado não é algo neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Esse é parte de um texto, né, publicado na revista Caros Amigos em 2011. Aí aqui a gente precisa lembrar que a sociedade chinesa, né, o governo chinês atualmente, né, ainda é considerado comunista. Tá? E aqui ele está falando do socialismo, né? Está falando de uma sociedade socialista. Então a gente tem que pensar as devidas diferenças entre um e outro aqui. Sim. Outro ponto importante nesse texto é entender do que esse trecho está falando. Ele está falando, né, da economia, do modelo econômico chinês, como ele tenta indicar aqui logo na primeira frase, ou ele está falando da própria sociedade chinesa. Então, quando você lê o texto pela segunda vez, você entende que esse trecho ele está se direcionando a falar sobre a sociedade, não sobre um modelo econômico. E isso é importante aqui nessa questão. Tá? Exatamente. Ele está escrito de uma forma um pouco complicada, né, professor? Mas ele só está dizendo isso que ela acabou de explicar para vocês. Né? Ou seja, o governo chinês comunista ele tentou articular a ideia de mercado, de economia, como algo neutro, que pode ser utilizado tanto em regimes socialistas como em capitalistas. E o mercado nunca é neutro, tá, pessoal? Sim. Ele é articulado por pessoas que fazem parte de uma sociedade orientadas de maneira ideológica. Então, esse trecho aqui, ele, na verdade, ele está mencionando um modelo econômico para, na verdade, falar de uma sociedade. Tá? Então, esse é um ponto fundamental que precisa ser entendido nesse enunciado. E aí a gente vai para a questão em si. Então, a questão em si está falando o seguinte: no texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas, ou seja, oposto, né, à construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é qual? E aí a gente tem que pensar naquela tabelinha que a gente apresentou na aula. Tá? É complexo mesmo, tá? Então vamos por partes. Então, opção A.
a desestatização da economia, ou seja, a economia deixa de estar na mão do Estado chinês. Então, isso não foi mencionado no enunciado. Então, a gente já pode riscar essa opção aqui. Não é a opção A. Opção B, instauração de um partido único. Também não foi mencionado isso no enunciado. Então, a gente pode já remover essa opção. Manutenção da livre concorrência. Aqui que mora o perigo, né? Porque ele fala, né, o enunciado menciona e critica esse modelo econômico chinês, né, relacionando ele ao próprio capitalismo. Então, nessa opção C, ele estaria, de alguma forma, falando sobre essa manutenção da livre concorrência. Porém, gente, né, a questão está perguntando qual característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe é qual? E manutenção da livre concorrência, né, não faz parte dessas características fundamentais do socialismo. Ao contrário, faz parte de uma característica do capitalismo. Exatamente. Então, a gente precisa focar no que a questão traz para a gente não se confundir na hora de procurar a resposta, procurar a opção correta, tá? A opção D é a formação dos sindicatos trabalhistas, que também não foi mencionado, né? Em nenhum momento se menciona os sindicatos trabalhistas no enunciado. Então, a gente fica na opção E, extinção gradual das classes sociais. E por que é essa questão, gente? Se a gente voltar aqui, a última frase é fundamental para a gente entender que aquela é a opção, que a frase, a sua utilização está levando à polarização da sociedade chinesa. Ou seja, não há uma extinção gradual das classes sociais que faz parte do modelo comunista, não socialista, tá? Socialista né, seria a diminuição das distinções sociais. O comunismo que seria a extinção total dessas sociedades. Mas, assim, tem muita gente que interpreta essa noção de diminuição das diferenças sociais como extinção gradual das classes sociais. Então, por isso que seria esta opção Tudo bem? Até porque é importante a gente prestar atenção que o texto ele está fazendo uma crítica a um país que se diz socialista e está usando meios capitalistas. Capitalistas, exatamente. Então, se um país se diz socialista está usando meios capitalistas na economia, então ele não vai promover uma extinção gradual de classes sociais. Pelo contrário, já que a estrutura econômica do capitalismo ela necessariamente se estrutura a partir de classes sociais. Exatamente. Econômica. Exatamente. Então, essa situação está se contrapondo a um preceito básico do socialismo, que é essa diminuição gradual, diminuição das diferenças socioeconômicas, né? Não só sociais, mas socioeconômicas. Portanto, é uma questão bem complicadinha, como o professor disse no começo. É bem capciosa essa questão. A gente tem que, por isso que é importante, gente, a gente sempre fala isso em aulas, você ter calma, concentração e lidar com o cansaço de uma prova, tá? Sim, porque, como a gente tem dito nas aulas, a gente está tentando trabalhar com duas habilidades legais para vocês fazerem questões em humanidades em geral. É a compreensão do fenômeno histórico ali, né? Entender, quando a gente está narrando, entender aquela narrativa, aquela fala nossa, né? E não decorar nomes ou datas, evitar isso. Na verdade, vocês aprenderem sobre aquilo ouvindo a construção daquele momento histórico, né? Então, aprender, não memorizar. Exatamente. Em segundo, criar habilidades de interpretação de texto, né? Por isso, nossa disciplina, como toda, na verdade, não está descolada das outras, né? Então, essa questão necessita das duas coisas, percebe? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente agradece a presença de vocês na aula síncrona e espero que essa complementação do conteúdo
seja esclarecedor para vocês. A gente segue daqui à disposição e bons estudos. Bons estudos, pessoal. Muito Até mais. obrigado. E a gente está à disposição. Um abraço.